de contratações, porque hoje a imprensa ficou em cima, todo mundo, do Lucha. Para onde que vai o Luxemburgo? Ele fez uma proposta, né, pediu um valor ao Vasco que não foi atendido. O André Hernan, hoje mais cedo no Seleção Sport TV, falou que uma fonte muito boa, quando o Hernan fala, eu costumo acreditar, uma fonte muito próxima dele disse que o Lucha deve fechar com o Galo. Tem algumas possibilidades, já se veiculou aí o nome de Santos, enfim, Atlético Mineiro, fez um trabalho espetacular no Vasco, né? Pegou um Vasco com 5 rodadas e lanterna do campeonato e entregou uma Sul-Americana. Eu acho espetacular exagerado. Tá bom, espetacular fez foi um muito. bom trabalho no Vasco peguei depois de pesado. algum tempo. Porque assim, entregou o Vasco na segunda metade da tabela de classificação, entendeu? Não, isso é copo meio vazio. Ele entregou um Vasco na Sul-Americana. Tava indo para a Série B. Quem não cai, vai para a Sul-Americana no Tem Brasil. 2 times que não vão. Exatamente. Tem 2 que... A questão das vagas da Conmebol é uma vergonha. Você não pode ter 8 equipes na Libertadores. É quase metade do campeonato. Mas, excetuando isso, claro que ele trouxe uma estabilidade para o Vasco. É claro que o trabalho teve méritos, principalmente pela questão, a instabilidade do clube. Ele não deixou chegar ao campo. E teve boas escolhas dentro da temporada, a questão do Thales Magno, a afirmação, a recuperação do Marrone, um time que escapava em velocidade, que tinha um meio-campo sólido. Mas não é para tanto a ponto de ser hype da virada da temporada especulado em vários clubes, entendeu? Sim. Acho que é só essa relação. O Ney Franco acabou de renovar com o Goiás. Terminou com sobra de pontuação com relação ao Luxemburgo no Vasco. É verdade. E não teve hype nenhum e não vai ser debatido. Essa reação enorme tem a ver com o tamanho do Vasco e com o tamanho do Lucha, né? Quer dizer, para muitos do futebol brasileiro, o maior treinador do futebol brasileiro já não treinava mais, desde aquele trabalho no esporte já não. Mas se eu fosse diretor de clube, faria uma análise objetiva do que são meus anseios para a próxima temporada. Até porque o Lucha se adaptou para entregar esse trabalho no Vasco. Que tipo de trabalho o Atlético Mineiro imagina? Que tipo de o Santos, então, nem se fala. O Vasco era uma equipe reativa, o Vasco era uma equipe jogando sem a bola, com dificuldade para criar. Você vai pegar um trabalho todo de 2019 de excelência do Sampaoli e modificar completamente o que estava sendo feito? É claro que ele se adaptaria novamente, mas não entregaria o que foi feito nesse ano. Então, sabe, não é para tanto. Baixa a bola aí, não foi para tanto, Luxa. Por mais que tenha espaço no mercado, obviamente. Pedrinho, você que tem DNA do Vasco, o torcedor vascaíno gostou da reação do time, porque para muitos estava encaminhado mais um rebaixamento e o time conseguiu reagir, se mostrou competitivo, enfrentou um Flamengo num grande jogo no Campeonato Brasileiro. Mas como é que fica a perspectiva para o ano que vem realística? Como é essa gestão do Vasco? Aonde estão os acertos e os erros do time e da gestão do Alexandre Campelo? Primeiro, com relação ao torcedor, o torcedor fez um papel que passa, às vezes, da função do torcedor. Às vezes ele joga pelo time, às vezes ele faz um trabalho de marketing pela gestão, enfim, ele faz um papel que não é dele e o torcedor carregou muito o time. Com relação ao Luxemburgo, eu acho que o Vasco fez muito bem para o Luxemburgo fez bem para o Vasco. Eu pude perceber como eu trabalhei com o Luxemburgo, eu percebi algumas mudanças. Por exemplo, ele não montou o elenco e ele sempre montava os elencos. Pelo poder que ele tinha, resultado, e ele conseguia chegar e jogar, quero esse jogador e montar o elenco. Ele se adaptou. Ele se adaptou. Ele mudou o jeito de jogar, porque ele sempre construía meio campo bom, com posse de bola. E como o Rafa falou, ele foi um time reativo. Ele tem um staff bom. Ele percebeu que o Vasco não conseguiria criar, usou a velocidade do Rossi pelo lado direito, buscou o menino Thales pelo lado esquerdo e foi um time reativo na maioria das vezes. Então, assim, são coisas que ele teve que, mesmo com uma idade um pouco mais avançada, ele teve que mudar, se adaptar um pouquinho. Então, isso é um ponto positivo. Com relação à gestão, assim, eu sempre falo que você ser transparente não é com as palavras, né? É com as atitudes. E o atual presidente, ele entrou de uma forma que não foi padrão, ele não foi eleito pelos sócios, mas houve uma manobra no conselho, isso já é ruim. E aí o torcedor, em massa, por amor ao clube, faz uma associação realmente recorde, né? Impactante, e aí ele começa a surfar na onda, mas na realidade não é isso. E o torcedor não pode se enganar do que é a gestão do Vasco. 10 meses sem pagar Profut, 60 milhões devendo à União. É muito pequeno, né, o Profut? É muito pequeno, e aí por isso que houve a penhora. Então, assim, o Vasco, como gestão, precisa acordar, porque o torcedor está a fim de abraçar. Isso mostrou no projeto. Só que precisa ter credibilidade para isso. Bom, vamos falar um pouquinho do Luan, porque o Luan é uma dessas interrogações, né? Quando o Grêmio